Olá, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Crislândia e esse é o nosso encontro 20, que vai tratar de flexão do verbo. Então, convido vocês a acompanhar comigo esta aula, prestando bastante atenção, porque é um assunto muito importante para a sua vida. E aí, nós vamos começar com aquela pergunta básica, que é verbo, tá? Então, um conceito assim bem elementar para verbo é que verbo é uma palavra que expressa ação, estado e fenômeno da natureza. Percebam, o índio atirou a flecha. Nessa frase, nós temos uma palavra que indica ação. Será que vocês conseguem identificar? Pois bem, a palavra que indica ação é atirou. Atirou é verbo, certo? Indica uma ação. É um verbo de movimento. Nós dizemos que é um verbo significativo, ok? Na frase 2, nós temos o índio está feliz. Percebam que quando eu digo que o índio está feliz, eu estou me referindo a um estado, tá? Um estado de espírito e a um determinado momento, né? Ele não é feliz para sempre, ele está feliz. Esse momento é de felicidade. Então, estar é um verbo que liga índio, seria um sujeito, à sua qualidade, feliz, tá certo? Então, o verbo estar, ele vai ligar sempre um sujeito a um predicativo do sujeito, ou seja, a uma qualidade, tá certo? Ontem choveu bastante. Nessa frase 3, nós temos uma palavra que indica fenômeno da natureza. Choveu. Pois choveu é um verbo que indica fenômeno da natureza. É um verbo, pessoal, que nós não podemos conjugar, porque nós não chovemos, nós não trovejamos, nós não ventamos. São verbos que indicam fenômenos naturais. Chover, ventar, amanhecer, trovejar, nevar e tantos outros. Entendido o conceito de verbo, palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. O verbo, ele possui 3 conjugações, tá certo? Vamos ver aqui a conjugação verbal. O verbo é de primeira conjugação quando ele termina em ar. Quando ele no infinitivo, ou seja, quando ele não está conjugado, da forma que você encontra ele lá no dicionário, ele termina em ar. Se ele termina em ar, ele é um verbo da primeira conjugação. Por exemplo, verbo amar, estudar, brincar, falar, trabalhar, viajar e tantos outros que terminam em ar, tá certo? O verbo pode ser da segunda conjugação quando ele termina em er. Por exemplo, verbo escrever. Lá no dicionário, ele se encontra assim, escrever. Termina em er. Verbo correr, perceber, chover, vender, aprender e todos aqueles verbos que no infinitivo terminam em er. Tá certo? Quando eu falo em verbo no infinitivo, é o verbo na sua forma normal, sem ser conjugado, tá certo? É como ele aparece lá no dicionário. E o verbo da terceira conjugação é aquele que termina em ir. Quando você faz uma busca por essa palavra no dicionário, ele se encontra assim: partir, corrigir, dividir, abrir, aplaudir, rir, descobrir, né? São verbos que terminam em ir.
Lá no infinitivo, ou seja, sem ser flexionado, terminam em ir, tá certo? E atenção à observação aqui sobre o verbo por. O verbo por não termina em ar, em er ou em ir. Como assim? Então, em que conjugação ele está? Lá na origem da língua, o verbo por era poer, terminava em er. Porém, com a evolução da língua, essa vogal caiu e ficou por. Mas ele continua pertencendo a um verbo de segunda conjugação, tá certo? Então, os verbos por e seus derivados, né? Repor, compor, depor, impor, pertencem à segunda conjugação, tá certo? Estrutura do verbo. É muito importante entendermos a estrutura do verbo. O verbo, ele é estruturado em radical, vogal temática e tema. A partir de agora, nós vamos conhecer cada uma dessas partes, tá certo? Então, o que seria o radical do verbo? O radical, pessoal, é a parte do verbo que não muda. Ela é invariável, tá certo? Quando você conjuga o verbo ou flexiona o verbo, o radical ele permanece imutável, invariável. O radical também traz o significado do verbo. Vamos observar os verbos conjugados no presente do indicativo. Percebam essa parte que está em destaque no verbo cantar. Eu canto. Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. Essa parte que está em destaque chama-se radical. Percebam que em todas as conjugações permanece igualzinho, né? Permanece invariável. Isso é muito importante porque a partir daí que você vai conhecer quando um verbo é regular ou irregular. Nós vamos ver isso daqui a pouco, tá certo? Então, radical, essa parte aqui, ó, certo? Essa parte invariável, que não muda. Percebam o verbo beber no presente do indicativo. Eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Percebam que essa parte em destaque, bebe, B é B, permanece invariável. Também é o radical do verbo beber. E no verbo partir, eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Nós também temos em destaque o radical, parte. Ele permanece invariável, certo? E traz o significado do verbo. Então, o radical é essa parte que não muda, que é invariável. Está bem? E agora nós vamos falar sobre a vogal temática. O que é a vogal temática? É a unidade mínima dotada de significado. É o morfema, pessoal. Esse morfema vai indicar a conjugação, certo? A qual conjugação pertence o verbo. Observe. Se o morfema é A, indica que esse verbo é da primeira conjugação. Nós vimos que o verbo terminado em ar é um verbo da primeira conjugação. Quem faz essa marca de primeira conjugação é a vogal temática A, certo? Esse morfema. Se o morfema é, indica que o verbo é da segunda conjugação. Percebam beber. Olha aqui, beber termina em er. Nós vimos que se termina em er é da segunda conjugação. Quem marca a segunda conjugação é o morfema e, tá certo? E o morfema i indica que é da terceira conjugação, como, por exemplo, em partir.
Percebam aqui, o I é a vogal temática. Ela vem logo após o radical. Vocês estão lembrados do radical de cantar, né? É o cante, de beber, bebe, até o B, e de partir, parte, até o T. Então, quem vem depois do radical? A vogal temática. Unidade mínima dotada de significado. Esse morfema vai indicar a conjugação do verbo, ok? E o que seria o tema, pessoal? Tema é o elemento formado pelo radical mais vogal temática. Eles se juntam e formam o tema. Por exemplo, em cantar, nós temos cante, radical, mais a vogal temática. Cante mais a é igual a canta. Canta é o tema. E, seguido ao tema, nós temos as desinências. Professora, o que são desinências? Desinências são as flexões de modo e tempo. São as flexões de número e pessoa. As flexões de modo e tempo também são chamados de desinências modo-temporais. Vem logo após o tema, tá certo? E as flexões de número-pessoa são chamadas de desinências número-pessoais, ok? São as terminações verbais, quando estão conjugados. Os verbos estão conjugados. Agora vamos falar sobre os verbos regulares e verbos irregulares, certo? Por isso a importância de compreender a estrutura do verbo, para que você consiga diferenciar e entender o que é um verbo regular e um verbo irregular. Partindo para o conceito. Verbo regular é aquele verbo em que o seu radical não se altera na conjugação verbal. Lembram aí do verbo cantar, beber e partir? O radical era o mesmo. Podemos dizer que cantar, beber e dormir são verbos regulares? Sim, são verbos regulares. Por quê? O seu radical não se altera na conjugação verbal, tá certo? Cantar é um exemplo, tá bom? E verbos irregulares é aquele em que o seu radical se altera na conjugação verbal. Percebam o verbo ser, a segunda conjugação. Olha a conjugação do verbo ser no presente do indicativo. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Na conjugação desse verbo, o radical é igual nas flexões verbais? De jeito nenhum. Olha a diferença. Eu sou, primeira pessoa, tu és. O que tem de igual? Nada. Ele é. Percebam aqui a diferença. Nós somos. Mudou já totalmente, né? Vós sois e eles são. Então, quando eu tenho um verbo onde o radical é diferente, ou pelo menos um está diferente das demais conjugações verbais, aí eu já tenho um verbo irregular, tá certo? Ele não segue aquele padrão de conjugação verbal. Apenas os verbos regulares seguem o mesmo modelo de conjugação verbal. Falando agora de flexão de pessoa e número, tá certo? Associa o verbo a uma das pessoas do discurso. Vocês lembram quando estudamos os pronomes, né? São usados aqui na hora de fazer a conjugação verbal. Eu, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ela, terceira pessoa do singular. Então, aí está associando o verbo, né, às pessoas do discurso a um número. Primeira do singular, segunda do singular, terceira do singular. Eu estudo, tu estudas, ele ou ela estuda, certo? E ainda temos as pessoas
Nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Nós estudamos, vós estudais, eles ou elas estudam. Aí ocorre o quê, pessoal? A flexão de pessoa, primeira, segunda e terceira, ao número, né? Singular e plural, tá certo? Flexão de modo. Flexão de modo indica a atitude do falante em relação àquilo que expressa. Nós temos 3 modos verbais, tá? Qual seria o primeiro modo verbal? O indicativo. É aquele modo que expressa uma certeza de acontecimento. Por exemplo, eu estudo língua portuguesa. Quando eu digo eu estudo língua portuguesa, eu estou expressando uma certeza, certo? Eu estou convicto de que esse fato é certo. Eu amei aquele homem. Também, o verbo aí, amei, indica uma certeza. Trata-se do modo indicativo. Então, no modo indicativo, expressa uma certeza de acontecimento. Já no modo subjuntivo, expressa uma hipótese de acontecimento. É uma possibilidade, né? Se ele viesse, eu ficaria feliz. Olha aí a condição aí, ó. Se ele viesse. Eu estou dizendo com certeza que ele vem? Não. Eu estou falando assim, ó, numa hipótese. Se ele viesse, eu ficaria feliz. Então, o modo subjuntivo expressa uma hipótese, uma incerteza, uma possibilidade. E o terceiro modo seria o modo imperativo, que expressa uma ordem, tá? O modo imperativo, ele se subdivide em imperativo afirmativo e imperativo negativo, certo? Nós não podemos conjugar, eu apenas indico uma ordem. Por exemplo, feche a porta é um imperativo afirmativo. Não feche a porta é um imperativo negativo, tá certo? Flexão de tempo, pessoal. O verbo também se flexiona em tempo. Nós temos 3 tempos verbais. O presente, que é uma ação simultânea à fala. A ação acontece no momento em que eu estou falando. Por exemplo, seu José vende doces na praça. A ação ocorre no momento em que eu estou falando. Ou é uma ação que acontece sempre, tá certo? Também nós temos o pretérito, que é uma ação ocorrida no passado. É uma ação ocorrida anteriormente, né, à fala. Por exemplo, ele percebeu o engano. Percebeu, a ação aconteceu lá no passado, tá bem? E ainda temos o futuro, que a ação vai acontecer posterior à fala. Por exemplo, eu estudarei muito para a prova. Eu estudarei. A ideia é de futuro. A ação ainda vai acontecer. Então, o presente, a ação acontece no hoje, né? O pretérito, o passado, no ontem. E o futuro, a ação acontece no amanhã, tá? Ainda vai acontecer, a posterior à fala. Então, pessoal, até a próxima aula. Aprofundem bem este assunto com o seu professor de turma. Bons estudos e até a próxima aula.